Olá! Faça uma excelente tarde. Ótima tarde para você. Seja muito bem-vinda. Olá, Leia, Flávio, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar aqui, na verdade hoje é o encerramento de uma série de lives onde eu falei a respeito de planejamento para 2023, fazer diferente. Sim, fazer diferente. Quem aqui quer fazer diferente, de verdade, ano que vem? Até balancei o negócio aqui. Quem quer fazer diferente em 2023? Eu quero. Então, olha, pra gente fazer, né, como a gente já viu aqui, diferente, acontecer coisas novas, a gente precisa fazer coisas diferentes. Mas para isso, a gente precisa desenvolver 3 coisas que eu mencionei aqui, fazer um resuminho bem rápido, que é clareza, estratégia e terceiro, ação, entrar em movimento. E eu falei para vocês que o principal desses 3, na verdade, era a clareza. E por que eu resolvi falar mais uma live aqui? Porque teve alguns detalhes que agora nós vamos falar a respeito desse caminho. E se você percorreu ali a jornada das 3 lives, você já tem claro aquilo que você deseja, você já tem traçado uma estratégia eficiente, um plano que realmente funcione para você, e você também tem, tá, o poder do movimento. Você ouviu a respeito aqui do poder que é entrar em movimento. Sejam bem-vindas, Mirelle, tudo jóia com você? Seja bem-vinda também. Hoje nós vamos falar aqui de algumas coisas que a gente precisa nessa jornada. São potencializadores, na verdade, para quando eu já tenho um objetivo, para quando eu já sei aonde eu quero chegar. E eu falo, gente, essa clareza, ela não vem assim de uma maneira imediata. Como eu disse aqui, às vezes a gente tem uma visão só dos próximos passos, mas tem 3 coisas aqui, e eu disse que seria um monte de 3 coisas aqui que são muito importantes nesse caminho. E eu quero falar aqui, olha, quais são as 3? Primeiro, pessoas. Lembra que eu falei com vocês, olha, coloca aí no papel, sonha o que você quer. Mas não preocupe muito assim, olha, não preocupe o como. Não se preocupe com o como. O como, ele vai acontecendo quando você se posiciona e entra em movimento. Mas se tem uma coisa que potencializa, que acelera você atingir resultados, são pessoas. Bem-vinda, Marli! São pessoas. A segunda coisa, tá? Que nós somos altamente influenciados. Ambiente e pessoas, tá? 2 chaves poderosas aqui das 3. A terceira eu vou falar depois. E por quê, tá? Primeiro, como que pessoas vão influenciar? Talvez você já tenha ouvido aquela frase assim: você é a soma das 5 pessoas que você mais convive ali no seu dia a dia. Por quê que isso acontece? Bem-vinda, Camila! Nós temos, tá, umas célulazinhas chamadas neurônios espelhos. O que cargas d'água é isso? Vamos falar um pouquinho aqui. Esses neurônios espelhos, eles são para nos ensinar. E a gente ensina olhando para o outro, a gente aprende olhando para o outro. E eu já falei aqui, mencionei em algumas lives. Sabe quando você encontra aquelas pessoas assim, fala assim, não sei porque, ainda tem algumas expressões que a gente usa, né? Acho que meu santo não bateu com daquela ali. Acho que, não sei exatamente o que é,
mas tem alguma coisa nela ali que me incomoda. Deixa eu te contar. Isso diz mais respeito de você do que da outra pessoa. Isso. Talvez, tá? Você não tenha exatamente a mesma medida que aquela pessoa. Porém, aquilo que te incomoda na outra pessoa diz mais respeito de você. Talvez você tenha exatamente aquilo que você olhou naquela pessoa e você não se agradou. E talvez o fato de olhar para essa pessoa e observar isso daí, você já pode parar para olhar para si um pouquinho e se analisar. Gente, pessoas é algo mais potencializador de aprendizado que a gente tem. Essa é uma primeira coisa que a gente pode aprender. Segundo, exatamente por causa desses neurônios, a gente busca espelhar aquilo que a gente percebe nas outras pessoas. Então, seria muito inteligente, lembra lá quando a gente fez a programação? Olha, eu preciso desenvolver algumas habilidades. Eu preciso melhorar na minha comunicação. Eu preciso, talvez, ser um pouco mais atenciosa com as pessoas. Para atingir meus objetivos, aquilo que eu quero, eu preciso aprender, talvez, alguma habilidade. E olha como você pode, né? E você deve ser intencional. Escolha pessoas dessa forma, para você se relacionar. Vou citar um exemplo aqui, tá? Marli, pessoa muito alta astral. Vou andar com a Marli. Para eu aprender, olha, a ver com mais leveza, a me desinibir um pouco mais, se eu preciso melhorar nesse aspecto. A gente, através da convivência, a gente aprende bastante. Então, esse é um ditado, tá? Se tornou um ditado, uma afirmativa, mas que tem validação científica para isso, tá? Isso é uma verdade. Agora, tenha também a figura de um mentor. Como assim, Camila? Mentor, exatamente. Se eu, na minha empresa, eu percebo que eu preciso crescer em vendas. Olha, eu preciso melhorar o setor de vendas na minha empresa. Então, quem que eu vou procurar que já percorreu esse caminho e que sabe como fazer? Então, eu vou pagar o preço por aprender. Eu quero conviver com essas pessoas. Eu quero aprender com elas. Então, eu vou me aproximar dessa pessoa. Então, perceba que a gente pode sim, a gente deve ser intencional. Por isso, eu falo tanto com vocês, gente, saiba aquilo que você quer e dê clareza para o seu cérebro. Como que a gente pode dar clareza para o nosso cérebro, tá? Aqui eu vou falar também 3 dicas para vocês, tá bom? Bem-vinda, Nádila, também. Adriana. Bom, primeira, pessoas. Outro potencializador, tá? Nesse caminho aí. Recurso. Peraí, Camila. Recurso? Sim, recurso. Um mais conhecido, dinheiro. Você constrói grandes projetos sem dinheiro? Você precisa captar recursos. Talvez não seja dinheiro que você precisa. Talvez seja alguém que vai te ensinar vendas. Então, perceba que pessoas e recursos andam sempre juntas. Porque aprende isso, gente. Se puder, anota. Aquilo que não está em você, a chave que você precisa, está sempre no outro. Porque pessoa é acelerador de processo. Talvez eu tenha um lindo projeto, mas eu não sei vender. E aí? Eu paro? Eu desisto? Eu vou fazer 4 anos de marketing e vendas? Ou não seria melhor eu achar alguém, me conectar com alguém
que seja muito bom em vendas e aprender com essa pessoa, perceba que é um acelerador. Eu trago o recurso que eu preciso para aquilo que eu sei aonde eu quero chegar e eu acelero e potencializo o resultado através de pessoas. E existe um terceiro ponto aqui que é muito importante também. É a tão chamada resiliência. Resiliência. O que é isso? É você desistir de desistir. Se você sabe aonde você quer chegar, você tem clareza disso, então você vai pagar o preço. Porque geralmente de onde você tá para onde você quer chegar, existe uma coisa chamada processo. Existe um caminho onde você tem que passar, que você vai precisar percorrer. E você dá muita clareza para o seu cérebro. Quando você não desiste. Quando você, muitas das vezes, desacelera. Quando você recalcula a rota. Mas, para isso, você precisa de um alvo. Por isso, eu volto aqui a dizer: dê clareza para o seu cérebro daquilo que você quer. E se você não sabe o que você quer, como que faz assim então, Camila? Se eu não sei, se eu ainda nem sei o que eu quero. Então é tempo de voltar e olhar para si. Ei, Janete, Denise, bem-vindas também. É um tempo de voltar em autoconhecimento. É um tempo de parar, desacelerar, rever a vida, sabe? A gente passa aí, fim de ano, gente, momentos de encerrar ciclos. E a gente precisa aprender como encerrar ciclos, sabia? Para iniciar novos. Isso é algo muito importante na nossa vida. Agora, é tempo de parar. É tempo de refletir. E a gente costuma fazer isso. Ei, amiga. A gente costuma fazer isso quando talvez a vida, né, acontece algumas coisas assim, aqueles baques muito grandes. Nossa, tive um livramento de um acidente de carro. Gente, eu fui hospitalizada, fiquei lá, parei, tive que refletir na minha vida. E a gente faz isso quando a gente é parado forçosamente para fazer isso. Porém, o meu convite e o meu conselho: não espere isso acontecer. Não espere algo extraordinário acontecer para que você recalcule a rota. Para que você defina, sabe, o que você quer. E aqui, olha, o fato de você entrar em movimento é uma coisa que já alimenta a sua clareza para o seu cérebro, tá? De que você realmente quer aquilo. Essa resiliência, sabe? Olha, deu alguma coisa de errado, peraí, eu vou parar, eu vou recalcular aqui. O que eu posso fazer diferente para que eu atinja esse resultado? Porque, afinal de contas, eu realmente quero isso. Com isso, você oferece mais clareza ainda para o seu cérebro. Outra coisa, uma estratégia, é você visualizar. Como assim, Camila? É você parar para pensar nisso. É você gastar um tempo e de se imaginar ali, vivenciando aquilo que você deseja. Se perceba como se já estivesse vivenciando aquilo. É você trazer o futuro pro agora. É você se perceber, peraí, como eu estaria aqui vivendo nessa minha melhor versão? Como eu reagiria se eu atingisse ali talvez aquele cargo que eu almejo? Eu não sei o que você deseja. Eu busco e caminho cada dia mais por desenvolver clareza quanto ao que eu quero. O meu convite é para que você faça isso. Por quê? Provavelmente você vai estar vivo amanhã. Provavelmente. A gente não sabe. Mas a gente precisa focar naquilo que a gente tem controle. E qual é o controle? Hoje eu estou viva. Então a pergunta é: o que eu posso fazer hoje?
hoje, agora, nessa tarde, que me aproxime um pouquinho mais dessa pessoa, desse objetivo, dessa meta, desse algo que eu tenho. O que eu posso fazer hoje que vai potencializar isso? É buscar conectar a pessoas? É buscar aprender o quê? O que eu preciso aprender? Para quem me conhece aqui sabe que eu tô fazendo 2 formações. Aí as pessoas viram para mim e falam assim, você é louca! Numa época que você mais está trabalhando, está fazendo 2 formações. A época que eu tenho clareza. E é isso que vale. Clareza. Não adianta você sair correndo e sem parar se você não tem meta. Olha que interessante. Paulo, ele falava assim, eu prossigo, não sem meta. Eu não vou ficar aqui, olha, proferindo golpes no ar, como sem metas. Paulo sabia o que ele queria. Paulo se movia de acordo com o que ele queria. Paulo muitas vezes escrevia cartas a igrejas e ele dizia assim, olha, muitas vezes eu quis ter convosco, mas o Senhor me impediu. Outras vezes ele disse assim, olha, eu até queria ir ter convosco, mas Satanás impediu. Perceba que Paulo se movia. Ele era intencional. Ele sabia. Ele tinha metas. E deixa eu te falar, talvez na sua vida espiritual seja uma das áreas que talvez você não tenha parado para fazer metas. E eu sugiro você que você faça isso. Porque a graça é de graça. Mas o reino, esse é por força. E precisa ser intencional. E precisa ter estratégia. E precisa aprender a andar com Deus. E precisa colocar diante dele. Gente, a gente busca tal felicidade. A gente busca um sentido de autorrealização que ele só existe quando você está em um lugar. Único lugar. Aonde Deus te chamou para estar, fazendo o que Deus quer que você faça. Ponto final. Enquanto você não estiver ali no centro da vontade de Deus, não vai acontecer isso. Esse senso de autorrealização, ele não vem. Independente se você tem sucesso profissional ou não, independente de como é grande ou não a sua família, independente ou não de quanto dinheiro você tenha, independente ou não de qual seja a sua situação atual. Você só vai ter esse senso de autorrealização se você estiver no centro da vontade de Deus. Aí você fala assim, mas nesse lugar a gente é feliz, a gente é contente. E Paulo foi uma das provas disso. Ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A gente precisa aprender a ser feliz, contente. Contente. Independente de qual seja a situação. Independente de ser circunstancial. A gente só conseguirá agir assim se a gente não olhar a circunstância. Se não depender de hoje eu ter acordado muito bem para poder fazer, como eu disse aqui, né? Fazer um bom dia. Não é sobre o que acontece ou o que aconteceu com você.
é com o que você faz, com o que te aconteceu. Bem-vinda, Neu. A importância de sermos intencionais. E aí, pessoas e recursos. E resiliência. 3 grandes potencializadores. É aquela força catalisadora. Já ouviu assim? Deus não une pessoas. Deus une propósitos. Que tal a gente ficar mais atenta a quais pessoas têm aparecido na nossa vida? Que tal a gente ser intencional e procurar essas pessoas? E aqui vem uma chave muito importante, que você precisa ter muito definido. Muito. Porque no meio do caminho vão surgir algumas coisas, tá? Para testar se de fato você quer mesmo aquilo. Você precisa ter muito claro princípios e valores. O que é que você não abre mão? Porque talvez vão surgir algumas oportunidades que você fala assim: nossa, isso aqui me levaria lá na frente dessa linha aqui que eu tô imaginando. Mas talvez para isso, para aceitar essa proposta, você tenha que abrir mão às vezes de algum valor seu. Então, será que vale a pena? Será que é um direcionamento de Deus, né? Então, olha, além de procurar pessoas e ambiência, tá? Pessoas, recursos, através dessas ambiências, e eu vou falar aqui ambiência e ambiente, tá? Daqui a pouquinho, a diferença e a necessidade dos dois. Saiba o que é aquilo que você não abre mão. E para isso precisa também de autoconhecimento, né? Quais são os seus princípios, os seus valores, aquilo que você não vai abrir mão para conseguir aquilo que você deseja. Tenha isso assim muito claro ali, ó, diante dos seus olhos. Jamais perca de vista isso. Porque pode ser que aconteçam ocasiões de aparecer algumas coisas ali, talvez muito atrativas, mas que não faz sentido para você. E aí você vai poder ser norteado através disso. Agora eu quero falar. Falei, olha, pessoas, recursos e a resiliência. Falei a respeito de você ter, claro, princípios e valores. E agora, o potencializador, né? Aonde a gente encontra tudo isso? Ambiência. Ambiência. O que é isso, Camila? É onde eu tenho agrupado recurso, pessoas que têm mesmos princípios e mesmos valores. Ah, meu amigo, aí é só fazer conexões. Por quê? Onde é essa ambiência? Por que eu falo de ambiência, tá? Porque às vezes você fala assim, Camila, mas eu me sinto tão sozinha na cidade que eu moro. Tem exemplo aqui, acho que ela já passou, a Marli, lá no interior da Bahia. Na cidade, gente, do interior da Bahia. Camila, mas eu me sinto tão sozinha aqui na minha mentalidade. Eu me sinto tão sozinha aqui. Crie e pague para estar em ambiências, grupos de pessoas para caminhar junto. E talvez, e hoje a gente tem aqui, né, o potencializador também, que é a internet. Você pode criar ambiências, você pode gerar ambiências, você pode participar de ambiências que vai te potencializar. Eu participo de algumas, tá? Algumas várias. Mas, por exemplo, ó, eu citei ao longo dessa jornada aqui um exemplo muito simples de emagrecimento.
Quando eu tomei a decisão, de verdade, que eu precisaria e que eu queria emagrecer, eu procurei por uma pessoa que tinha mesmo princípio, tá? Valores. E o que nós criamos? Entrei na ambiência dela. Entrei num grupo que ela promovia. E chamei ela para ser o quê? Minha mentora. Ei, você tem o conhecimento que eu preciso. Ela é nutricionista. Nós caminhamos juntos durante um tempo. E aí, você fala assim, Camila, hoje eu não tenho dinheiro. Nem sempre é sobre dinheiro, gente. Nem sempre. E aqui, eu quero dar um pulo do gato pra vocês, tá? A gente fala plano, meta, sonho, objetivo. O que é que eu posso fazer para acelerar, para eu chegar lá? Mas deixa eu te falar, se nesse caminho você se dispuser a servir o outro, a chave vai virar para você. A chave do recurso. Porque às vezes a gente se limita no ter ou não ter dinheiro. E impede às vezes de estar em ambiência. Mas o fato de você resolver o problema dos outros e desenvolver esse olhar de resolver o problema do outro, você pode gerar recursos. A chave não está sempre na mão do outro. Qual a maneira que você pode servir o seu próximo? Qual o problema do outro que você pode resolver? Como você pode ajudar aquela pessoa ali, ó? E eu tô falando sem interesse. Você já parou para fazer isso? Como, através daquilo que você já tem, não precisa nem ser além do que você já tem, como você pode ajudar o outro a atingir as metas e objetivos deles? Como você pode ser o potencializador? Como você pode ser a pessoa que vai encurtar o caminho dos outros a atingirem também os seus objetivos? Gente, se vocês virarem essas chaves aqui, de verdade, 2023 vai ser muito diferente. Muito do que já foi esses anos todos. E você pode acelerar. Em um ano, você pode ter resultados que você não teve em 5. De verdade. Essas dicas, esse passo a passo que eu tô dando pra vocês aqui, gente, isso é fruto de estudo. Isso é fruto da minha jornada. Eu tô sendo um agente aqui pra você de potencializar os seus resultados. E agora, qual é a maneira que você pode fazer isso na vida do outro? Procura aí, ó. Olha aí na sua ambiência. Como você pode ser útil? Quais as necessidades existem aí em volta de você? O que você pode e você acredita que você daria conta de ajudar alguém? Envolva-se nisso. O mundo não gira em torno do nosso umbigo, tá? É só uma constatação aqui da realidade. A gente precisa aprender a olhar pra gente, sim, mas esse senso de autorrealização, esse segredo da vida que as pessoas buscam, elas só são encontradas quando você descobre a maneira que você vai servir alguém. Propósito, sentido. Você só encontra isso quando você encontra uma maneira de você se sentir útil, de você ser útil na vida do outro. Então, que tal começar a fazer isso? Exercitar isso?
Procure sim por ambiências onde tenham pessoas que vão te levar para o próximo nível. Mas você pode talvez começar pensando em qual maneira você pode ser útil na vida de outras pessoas. Isso com certeza vai acelerar, vai potencializar os seus resultados. Espero que tenha sido útil para vocês. Recapitulando aqui, olha: pessoas, recursos, resiliência, ambiência e, por último, busque realmente estar fisicamente com essas pessoas. Pague o preço para estar. Oi, Carla. Chegou aqui já na recapitulação, mas ainda tem chave aqui para pegar, hein? Pague o preço para estar nessas ambiências. E pague o preço para estar nesses ambientes. Se for necessário, mova-se. Se tem exemplo da Marli aqui que passou por aqui. Ela se movimenta. Ela sai lá do interior da Bahia para estar em um grupo em São Paulo. E aí eu falo porque hoje eu trabalho com um grupo de mulheres empreendedoras, microempreendedoras que querem empreender. E a mentalidade é tão escassa, não ainda aprendeu que é necessário pagar o preço, só que o recurso ele volta dobrado, triplicado do investimento. Não aprendeu ainda que é um investimento, mas acha que é um gasto. Às vezes tem dificuldade de pagar 50, 100 reais para estar em uma ambiência. Queridas, pague o preço para estar em novas ambiências, conhecer novas pessoas. Mas invista primeiro em desenvolver a clareza daquilo que você quer para a sua vida. Esteja em ambiência com pessoas que tenham princípios, valores dos seus, que não precisam ser iguais, tá, gente? Que às vezes você vai precisar vencer o orgulho de ter que aprender, sentar e aprender com alguém que tenha um monte de coisas que você talvez nem concorde. Mas se você for humilde para entender que aquilo que ela tem é aquilo que você precisa aprender, você vai sentar ali e vai aprender com ela. Porque pessoas são potencializadoras de resultados. Conexões são geradas, parcerias são feitas. E o valor do investimento, que alguns consideram como custo, fica irrisório. Acaba se perdendo ali. Não faz sentido. Se torna barato depois que você aprende a investir. Então, olha, primeiro investimento, invista-se em você. Em se conhecer, em saber o que você quer. Dê clareza para o seu cérebro. Visualize, agradeça. Exercite o contentamento. Tudo isso vai te potencializar nesse caminho aí, para você alcançar aquilo que você deseja. Um grande abraço para vocês. Espero realmente ter sido útil aqui para vocês. E como eu gosto de dizer, sempre começo e termino dizendo aqui: faça uma excelente tarde. Até a próxima. Isso. Só eu preciso de ler aqui, já tinha despedido, mas olha, tem aprendizados que não tem preço, de tanto que muda o nosso modo de pensar e de agir. Sim. Só um detalhe aqui, gente, lembra que eu falei pra vocês, olha, a pessoa que começa a jornada e a pessoa que vai chegar lá para atingir esses objetivos são pessoas diferentes. Eu não sou a Camila de um ano atrás. De modo nenhum.
Não sou. Por quê? Porque eu trabalhei na minha mentalidade. E se tiver uma coisa que vocês precisem pagar o preço, é para mudar a mentalidade. E pessoas, lembre sempre disso, gente. Se vocês esquecerem tudo que eu falar aqui, lembre-se de conectar a pessoas. Pessoas são potencializadoras daquilo que você deseja. Um grande abraço. Até mais.